Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Se nós lermos o que nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que logo depois da ascensão de Cristo e da efusão do Espírito Santo em Pentecostes, a igreja passou por uma grande tribulação, começando por Santo Estevão, o primeiro mártir, que foi perseguido, torturado, arrastado para fora de Jerusalém e impiedosamente apedrejado. O apóstolo São Tiago, dentre os apóstolos, foi o primeiro a ser martirizado e foi morto, passado na espada. E os cristãos, pelo simples fato de acreditarem no Senhor Jesus e de proclamarem o seu nome, eram expulsos das sinagogas, expulsos das suas cidades, expulsos dos seus ambientes de trabalho, e rapidamente, dessa maneira, os cristãos foram se espalhando por diversas cidades, por diversas regiões, e junto com a presença desses irmãos perseguidos, premidos pela necessidade, a igreja começou a crescer. E as almas, daqueles por quem eles rezavam, eram como que irrigadas pelo sangue desses primeiros cristãos, muitos dos quais sofreram o martírio. Os primeiros papas, por exemplo, todos sofreram o martírio, muitos sofreram o martírio. E no meio desse ambiente de perseguição, um ambiente duro, difícil, conta o livro dos Atos dos Apóstolos que a igreja, no entanto, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Paradoxalmente, no meio da grande tribulação, a igreja estava em uma profunda paz que vinha de Deus, fruto do Espírito Santo. Estranhamente, enquanto a igreja era atacada, ela crescia em número. Isso quer dizer que a paz não pode depender de termos uma situação tranquila de vida. Eu acredito que aquilo que todos nós desejamos é ter paz. Uma das coisas que nós mais ouvimos as pessoas falarem é que talvez nós digamos: eu gostaria de ter paz, um pouco de paz. Mas a paz não pode depender das circunstâncias. São Paulo fala
de uma paz de Deus que supera todo o entendimento. E Jesus Cristo, na última ceia, um pouco antes de sofrer a dolorosa paixão, fez a seguinte promessa para os apóstolos e para nós. Uma promessa que nós repetimos parcialmente cada vez que celebramos a missa. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, eu vou lá dou. Não se perturbe o vosso coração. Então o primeiro ponto é esse. Nós precisamos crer e esperar de Deus uma paz que não depende das circunstâncias. Se a paz dependesse, e é assim que as pessoas em geral no mundo pensam que vão ter paz, né? Quando eu tiver com todas as minhas contas pagas, quando eu tiver com a minha casa, minha própria, no meu nome, quando eu não tiver mais doença nenhuma, quando eu tiver um bom plano de saúde e quem sabe ainda uma reserva boa para minha aposentadoria e não tiver mais nenhum problema na minha família, aí eu terei paz. Se isso fosse paz, primeiro, ninguém teria paz nesse mundo. Se isso fosse paz, nós não veríamos como vemos continuamente pessoas que do ponto de vista material têm tudo, não lhes falta nada em termos de dinheiro, comida, teto, pessoas ao redor, trabalho, mas se encontram profundamente angustiadas, tristes, inquietas, deprimidas. A minha paz vos dou, diz o Senhor, não como o mundo dá, eu vou lá dou. Mas além disso, a paz de Cristo, essa paz que Ele nos promete e que eu sugiro todos a pedirem ao Senhor. Por isso que nós pedimos também na missa, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. A paz de Cristo também não é o que às vezes as pessoas acham que é paz, que seria se fechar no seu mundo egoísta. Eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso me afastar da minha família, preciso me afastar dos outros, porque eu preciso de paz. Vejam como Satanás é ardiloso e nos coloca tentações na cabeça até com uma aparência de piedade. Tantas pessoas, especialmente jovens hoje, se tornaram pessoas frágeis, justamente porque eles pensam que estar em paz significa afastar-se daquele ambiente que é mais difícil, afastar-se das pessoas que discordam de mim, afastar-se das pessoas que me cobram algo, afastar-se do trabalho que é cansativo, afastar-se de tudo aquilo que me contraria, daí eu terei a paz. Mentira! A paz de Cristo não é um egoísmo. A paz de Cristo não é se fechar numa bolha. A paz de Cristo não significa fugir dos seus problemas e fingir que não existe o mundo, os outros. Não. A paz de Cristo é algo totalmente diferente. E para que nós obtenhamos essa paz, o Evangelho nos dá uma indicação muito precisa. Hoje, Jesus faz essa comparação. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Atenção, porque sem mim nada podeis fazer. Então vamos tentar entender isso. Então, em primeiro lugar, essa comparação da videira e os ramos. Ali fora, entre as muitas benfeitorias que o meu antecessor nessa paróquia, o Padre João Paulo, fez, uma das benfeitorias tem uma videira lá do lado de fora, né? Que ele fez por motivos catequéticos, mas também porque ele gosta de comer charuto de folha de uva. Se você olhar a videira, ela tem a videira, da qual saem alguns ramos. Esses ramos são irrigados, obviamente, por uma seiva, a raiz ligada ali no solo,
E se nós comparamos, usamos essa comparação do Senhor, Jesus é a videira. Se nós queremos produzir frutos, é preciso estar unido a Ele. Como é que nós nos unimos a Jesus? Primeiro, pela fé. Depois, pelos sacramentos, batismo, confissão, Eucaristia. Depois, pelo conhecimento da Sua palavra. Depois, pela oração. Essas coisas nos unem a Cristo como os ramos estão unidos à videira. E dessa maneira vai circular em nós como que uma seiva, nós podemos dizer, que essa seiva é o Espírito Santo. Sem oração, sem o sacramento, sem a palavra de Deus, não existe a ação do Espírito Santo em nós. E uma vez que exista essa ação do Espírito Santo em nós, nós podemos dar frutos. E que frutos? Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, aquele que se afasta da videira não dá frutos. Os frutos são aqueles frutos do Espírito Santo de que São Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito é, porém, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, castidade. A paz é um dom de Deus. A paz é um fruto do Espírito Santo. É claro que Jesus nos promete, em primeiro lugar, uma paz que nós teremos somente na vida eterna, a paz plena, perfeita, completa, em que nós não vamos mais ter sofrimento, não vamos mais ter preocupações, não vamos mais ter tribulações, problemas, angústias, pecados, nada disso. Mas Jesus também nos promete a paz neste mundo. Jesus promete que aqueles que se unirem a Ele e que buscarem a sua confiança, não nas coisas materiais, não nas proteções humanas, que são todas falhas, mas buscarem a sua força no próprio Deus, encontrarão aquela paz que, repito as palavras de São Paulo, que supera todo o entendimento. E o que eu gostaria que nós nos perguntássemos é o seguinte: diante das preocupações que todos nós temos, angústias, medos, você procura a paz em Deus? Você se dirige a Jesus Cristo? Você olha para Deus, para Cristo que habita a sua alma? Você vai se colocar diante do Santíssimo Sacramento em oração? Você reflete, medita diante de Deus para tomar suas decisões, para pedir soluções para os seus problemas, para as suas situações? Ou você se limita a ficar pensando, angustiado, entregando-se ao seu medo, entregando-se à sua preocupação com o futuro, entregando-se aos seus pensamentos que não vão trazer paz, mas só vão te trazer angústia, apreensão? E além disso, a paz que Cristo quer nos dar e que o Senhor nos promete, a paz vem da justiça. O livro de Isaías diz que a paz é um fruto da justiça. E uma das razões por que nós frequentemente nos encontramos sem paz é porque frequentemente nós fazemos coisas que nós sabemos que são erradas. Todos nós pecamos, sem dúvida. Todos nós temos que reconhecer que poderíamos fazer melhor as coisas, que temos pecados, que temos defeitos, sem dúvida. Mas quando nos obstinamos em fazer coisas que nós sabemos que estão erradas, aquilo vai gerando uma inquietação muito grande. Que por mais que nós queiramos maquiar, encobrindo-a, essa inquietação vai nos tirando a paz. É por isso que na segunda leitura de hoje, São João apóstolo, ao falar da importância de viver conforme os mandamentos de Deus, ele diz o seguinte: aí está, em viver os mandamentos de Deus, está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Uma das coisas que mais nos dá paz é saber que, apesar dos nossos pecados, nós estamos fazendo aquilo que podemos e que devemos. Uma das coisas que mais nos dá paz
é entregar ao Senhor na confissão os nossos pecados e ter a certeza, a garantia do seu perdão e começar uma vida nova na presença do Senhor. A paz vem da justiça, da retidão diante de Deus. A igreja vivia em paz, consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Vejam que paradoxo. A igreja estava em paz porque ela progredia no temor do Senhor. A igreja estava em paz porque a igreja era perseguida e ainda é em muitos lugares. Pensemos na Nigéria, onde semanalmente se tem notícias de islâmicos que invadem aldeias, expulsam os cristãos, matam os cristãos. Pensemos nos cristãos da Síria, do Iraque, do Oriente. Pensemos nos cristãos da China, dos outros lugares comunistas, duramente perseguidos. É possível mesmo assim estar em paz. E a igreja, quando é perseguida, cresce. E eu vou dizer para vocês quando é que a igreja definha e diminui. Quando os seus filhos procuram a paz no mundo. Quando os seus filhos, os filhos da igreja, aqueles que foram batizados, ao invés de procurarem a paz de Cristo, os mandamentos de Cristo, o amor de Cristo, a graça do Espírito Santo, procuram aquilo que o mundo ama. Quando os filhos da igreja vivem como pagãos, achando que vão encontrar assim paz para suas almas. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, diz o Senhor, mas não como o mundo dá, eu vou lá dou. E um dos motivos porque muitos católicos, lamentavelmente, se encontram frágeis, vulneráveis, sem chão, é porque não colocaram a busca da paz em Deus, procuraram a paz naquilo que não pode trazer a paz, e grande é a sua ruína, grande é a sua decepção. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, a quem nós invocamos como Rainha da Paz, que nós estejamos unidos a Cristo de verdade pela oração, que nós obedeçamos aquela exortação de São Pedro: lançai sobre o Senhor as tuas preocupações, porque Ele é quem cuida de ti, e que nós em Cristo recebamos, aproveitemos essa paz que Ele quer nos comunicar, essa paz que é compatível mesmo com as tribulações, com o sofrimento, com a dor, essa paz de Cristo que supera todo o entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.